Olá, boa noite. Vamos iniciando a nossa live de hoje com o Sensei Philip, Salt Lake. Deixa eu só colocar o microfone aqui. Logo em seguida ele já vai estar junto conosco. Legal. Vamos lá, Sensei Philip. Logo entra aqui. Vamos lá. Boa noite, Moisés. Tudo bem? Simone, boa noite. Opa, Sensei Felipe junto conosco. Boa noite, Felipe. Boa noite. Parece que tá frio aí. Deu uma, como diz o pessoal aqui no sul, deu uma friarca, né? Um frio repentino. Não estava tão frio no Brasil, mas deu uma frente vinda aí, uma frente fria, e de 20 graus foi para 6, para 8. Isso é Santa Catarina. Muito calor, Muito calor. Quanto que tá aí? E tem uma poluição de fumaça por causa dos incêndios da Califórnia e de Nevada que estão vindo para cá. Então tá um tempo assim meio encoberto, mas na verdade é céu azul, mas você não vê o céu azul. É estranho. É agosto para você. Olha, muita luz aí nessas queimadas, né? A gente sabe que o clima é seco aí, né? E propicia com certeza aí as queimadas aí. Muito... É difícil, né? Porque a gente vê em filmes aqui, notícias, né? Para nós não é... Aqui no sul não é essa a realidade. De vez em quando acontece algumas queimadas. Mas o pouco que a gente acompanha nos Estados Unidos é uma queimada gigantesca, né? Muito grande. É muito grande. Tem centenas de pessoas batalhando contra estas, enfim, é isso aí. É a vida. Legal. Queria agradecer aí aos amigos que estão junto conosco, né? Sensei Felipe, eu vou estar ao mesmo tempo olhando para você e estou com o computador aqui embaixo, porque eu fico olhando os comentários dos amigos, às vezes se eles fizerem alguma pergunta ou não, né? E aí eu vou responder. Então eu fico de olho aqui, de olho embaixo aqui, anotando ao mesmo tempo aí. Estamos conectados aqui e ao mesmo tempo prestando atenção no que o pessoal tá falando. Bem, boa noite, a Simone já deu boa noite, o Moisés deu boa noite aqui também para nós, está junto nos acompanhando. Opa! Ao mesmo tempo, já deixo aqui o convite para os amigos que quiserem fazer alguma pergunta, Sensei Felipe, na medida do possível, dentro do nosso tempo, a gente tem 1 hora, a gente vai direcionando algumas perguntas aí também. É importante frisar, né, que esse material fica registrado no IGTV, para depois quem quiser fazer uma consulta, assistir, ou quem não pôde nos acompanhar, tá assistindo aí essa entrevista. Sensei Felipe Sensei quarto Dan, isso certo, Sensei? E Salt Lake, no estado de Utah, nos Estados Unidos. A gente teve um enorme prazer e uma honra visitá-los e estar treinando com eles aí junto com o Sensei, a convite do Sensei Maruyama, em 2017. E hoje a gente veio trazer o Sensei Felipe porque ele tem uma experiência de vida sem igual. Então a gente vai falar um pouquinho aí. Sensei Felipe, fala um breve currículo aí da sua vida profissional, o pessoal te conhecer, né? Você que não é nem brasileiro e nem americano, fala um pouquinho pra gente, o pessoal te conhecer. Não, pois eu sou belga na realidade, mas antes de qualquer coisa eu queria agradecer a você, eu admiro muito o trabalho que você está desenvolvendo, é maravilhoso e eu estou bastante honrado em participar dessa entrevista. Eu queria também agradecer ao Sensei Maruyama, sem o qual nada teria acontecido, com certeza. Eu queria agradecer a todo mundo que passou pela minha família, pela minha vida, começando com a minha família, continuando com meus parceiros de tatame, o Jerry, a Stephanie, a Janete, e enfim, por aí vai. Já que nós estamos nos concentrando nos aspectos profissionais, eu posso talvez ajudar um pouco com a minha experiência. Eu estou quase com 65 anos de idade, então dá para ter uma
uma visão para trás e ver um pouco, olha, o que aconteceu, o que foi realmente que aconteceu. Então, eu tenho essa perspectiva. Mas eu sou nascido da Bélgica, depois, logo, depois da minha formação no MBA em Bruxelas, eu fui trabalhar no Brasil. Depois disto, eu voltei para a Europa, Bélgica, Alemanha, enfim, carreira multinacional. Voltei para o Brasil numa empresa pequena, muito menor, pelo menos, né? O IASIG, o sistema de franchising. E depois disto, eu acabei simplificando, enfim, acabei me mudando para os Estados Unidos há mais ou menos 20 anos, 21 anos, e eu fiquei fazendo várias coisas por aqui, que eu posso explicar se vem ao caso, e porque a vida muda muito, né? Então eu tenho muitas experiências, mas atualmente eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa chamada VTC, que trabalho com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é uma bênção, porque em tempos de Covid nós somos uma indústria essencial que não pode parar, então eu estou seguro nesse canto. Enfim, é isso para começar. Ai, Sensei. É importante lembrar que, Sensei Felipe, quantos anos você já treina Aikido, Sensei Felipe? Olha, aí que foi. Eu comecei há 28 anos atrás. E eu comecei Aikido no processo de coaching profissional, com a Rosa Bernhoft, aí em São Paulo, que ainda está ativo, porque eu vi que ela publicou um livro recentemente. Uma pessoa maravilhosa que me falou um dia, olha, você devia fazer alguma arte marcial. Enfim, aí eu posso explicar como que foi, mas aí eu encontrei o Sensei Maruyama e foi uma mudança de vida extraordinária. Então, pois 28 anos. Pô, legal aí o pessoal que está nos assistindo, né? Poxa, uma coaching, né? Orientou o Sensei Felipe aí a dar uma redirecionada na vida pessoal e profissional através de uma arte marcial, né? E eu acredito que todos devem estar com aquela pergunta atrás da orelha. O que o Aikido mudou ou impactou de forma generalizada, assim, geral, né? Na vida profissional sua, Felipe? Assim, o que o Aikido, já para resumindo, antes que a gente entre bem nessa linha, né, profissional, enfim, corporativa, business, mas o que mudou depois que você começou a treinar Aikido dentro dessas filosofias, dentro das práticas, né? O que essa correlação de vida profissional e o Aikido, o que mudou para você? Olha, isso é uma coisa que essa entrevista me fez pensar. E eu diria que o Aikido, no fundo, é a coisa que eu fiz mais tempo na minha vida, mais anos. 28 anos, não há outra coisa que eu fiz tanto tempo. Nenhuma posição, nenhuma empresa ou empresa que eu possuí demorou tanto tempo. Ou seja, na realidade, o que é mais importante? Eu diria para você que o Aikido é uma onda, uma força, né, extraordinária que orientou não apenas minha vida profissional, mas minha vida a 360 graus. A busca original minha foi profissional. Eu acho que eu muito rapidamente, eu acho que quem está treinando Aikido, eu acho que tem muita gente aqui que treina Aikido, está percebendo isso muito rapidamente, né? Mas eu tinha um problema de muita ambição, de acordo com um certo, e ao mesmo Tá um pouquinho tempo estresse, né? Ambição de um lado, estresse do outro lado. Então, o estresse acaba dificultando a ambição e a ambição alimenta o estresse. É um fenômeno muito claro, né? Se você tiver algum tipo de busca profissional. E quando eu comecei Aikido
sem saber direito ou Ok, seja, Felipe? Voltou, oi, voltou. vocês estão me Deu uma pausa ouvindo? aqui. Deu uma pausa aqui. Estou te ouvindo bem agora. Então, vamos lá. Então, o estresse e a ambição são duas coisas que são opostas, né? Um destrói o outro, eu crio o outro. E o Aikido, logo no início, fez que uma coisa estranha que eu estava achando que era normal, era trabalhar e viver o tempo todo com mãos frias, causado pelo estresse, pela falta de circulação nas extremidades. Quando eu comecei Aikido, depois de um mês, as mãos estavam quentes. Eu lembro o Sensei Maruyama que falava, olha, quando você faz rolamento, né, tem o sangue vai para as extremidades, etc, etc. Eu falei, tudo bem, pode ser. Mas a primeira coisa que eu percebi foi isso. Pode-se dizer que a energia começou a fluir no corpo depois da prática do Aikido. Bom, aí você vai exatamente na direção que é importante, né? A energia, isso foi só o início. Isso foi depois de um mês ou dois de praticar o Aikido. Depois de 28 anos, aconteceram muito mais coisas com essa energia, com esse Ki, que nós estamos todos aprendendo a reconhecer e aprendendo a utilizar para fins que podem ser, aliás, boas ou ruins, esse é o problema, né? Mas se você tiver uma boa índole, provavelmente com finalidades muito boas. Legal, Felipe, a gente ouvir, né, que esse início de prática do Aikido e essa correlação que você falou do estresse e da ambição, né? E com isso vem o equilíbrio emocional, porque dentro de atividades que a gente percebe hoje que as organizações cobram muito dos profissionais, né? Metas, às vezes metas até fora do comum para ser atingidas, né? E essa ambição que a gente acaba, vamos dizer assim, tendo que abraçar dentro do que as organizações criam, né? E manter o equilíbrio para que a gente consiga fazer isso, às vezes é difícil, que a gente acaba se perdendo nesse processo de correria, né? Essa energia um pouco desenfreada para produzir, para realmente dar lucros para as organizações, que é importante, senão a organização não vive. Mas você consegue ver uma diferença desse equilíbrio emocional antes do Aikido dentro do seu ambiente profissional, organizacional e depois com o Aikido? Como você conseguiu ou consegue fazer uma correlação do seu equilíbrio emocional, né, em frente às adversidades, frente aos problemas, frente às cobranças do dia a dia? Tem alguma correlação isso ou não? Olha, eu acho que tem. Eu acho que tem várias disciplinas que podem ajudar você a enfrentar a realidade do dia a dia, a competição, as dificuldades financeiras, o ciúme do colega, enfim, tem uma série de coisas que estão sempre no seu caminho e o Aikido, com certeza, ajuda você a colocar isso em perspectiva. Mas eu acho que muito mais importante do que o equilíbrio emocional, o equilíbrio, reduzir o estresse, o equilíbrio em geral, o que me impressionou com o Aikido é aprender a reconhecer essa energia que está em todos os lugares, que é o Ki. E se eu perguntar para você, fora do tatame, você consegue reconhecer o Ki quando ele está aí? Quando a gente pratica o Aikido há algum tempo, a gente consegue sentir, isso é uma conexão que eu busco, eu falo para os alunos fazer, é muito importante. O aluno apareceu na porta, essa conexão. Não, hoje essa pessoa está com uma energia diferente. E isso é verdade. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui mesmo, nós estamos vendo o Ki. O Ki é o Ki, Marcos, que você transmite nas atividades que você tem, que não tem nada a ver com Aikido. Você não está rolando no tatame.
ou aplicando um WhatsApp para um aluno. Mas a sua postura, a sua energia é o que. Esse é o que você pode reconhecer. Eu reconheço agora, eu estou vendo o que aí na Sim. minha frente, na tela de cima, né, onde você está. Mas na vida inteira você consegue reconhecer o que. Você consegue reconhecer o que numa pessoa, você consegue reconhecer o que numa atividade, numa equipe, num cliente, etc. E você Perfeito. conseguir, na sua carreira profissional, acompanhar esse que e acrescentar nisto o seu que, você está indo embora numa viagem maravilhosa. Essa tem sido minha experiência. Eu não sei se isso funciona para todo mundo, mas a posteriori dá para reconhecer. Quando você está no meio da tempestade, às vezes é impossível reconhecer, mas é a realidade, a minha realidade, pelo menos, humildemente, é assim que eu vejo as coisas. É interessante, Sensei Felipe, um detalhe importante aí. Essa observação, né, que você faz facilmente, isso não é tão fácil. Não. Entendeu? Então, assim, da forma como você está falando, parece algo assim, pô, tá óbvio, é só olhar, né? Mas, conforme às vezes as máscaras das pessoas, muitas delas, no dia a dia, né, os alunos falam assim, Sensei, mas como é que o senhor sabe que eu estou com algum problema? Eu falei assim, porque eu senti a sua energia. Não no treino, bem isso daí mesmo. Ao apertar a sua mão, né, ao tocar em você, ou às vezes ao olhar, a gente consegue ter essa percepção de feeling. Mas isso tem que ser treinado no dia a dia. A gente começa no tatame, primeiro fisicamente, ó, no treino. E aí depois a gente vai evoluindo e como sensei, você vê as pessoas treinar, é visível. Quando você vê duas pessoas treinar, algumas mais travadas e algumas mais soltas. E aí você vê aquele que parece meio estagnado. E quando a gente vai evoluindo, né, você bate o olho, fica mais fácil perceber isso. Mas não é tão fácil assim, Felipe. Mas é muito importante, que é pura verdade, né? Que energia, o que os orientais falam. E a energia tem tudo. Vida. Que é vida, né? Eu vou falar o seguinte. Eu acho que o que é, como você fala, é muito fácil de reconhecer a partir do momento que você abrir o seu coração. Ou seja, você não reconhece o que porque você não está aberto. É capaz que você esteja vendo um ki fluindo, mas você se fecha para este. Então você perdeu uma oportunidade de seguir uma manifestação do ki, simplesmente porque você se bloqueou. Eu vou contar uma história que aconteceu na minha carreira. Quando eu mudei para os Estados Unidos, era com o IASIG, nós tínhamos uma expansão internacional e eu vim para cá, para Salt Lake, para poder gerenciar as nossas... Tínhamos 15 escolas, puxa vida, na Europa, nos Estados Unidos, na Quinta Avenida, etc. Foi uma aventura inacreditável. Assim que eu cheguei, ou seja, eu segui um ki ali, o ki da expansão internacional, aquele brilho, etc. Eu falei, bom, tudo bem, ótimo, agora eu vou resolver sair do Brasil, eu venho para os Estados Unidos, meus filhos vão ter uma educação, né, no hemisfério norte, como eu sou da Bélgica, era uma coisa importante, enfim. Tudo isso aconteceu e logo depois, tudo caiu por terra. Né? Desvalorização do real, nem sei se era chamado real naquela época, foi em 99, 2000, mas aconteceu também 11 de setembro, lembro disso, né? Nós estávamos no ramo de educação internacional, que depende de alunos querer viajar para os Estados Unidos para aprender inglês, receber o visto, etc. Naquele mês de setembro, tudo fechou, tudo travou, né? Então, eu comecei a sentir, bom, as coisas estão indo realmente mal. E a situação ficou tão ruim que nós acabamos tendo que reformular completamente a estrutura da empresa e, nesse processo, eu tive que me botar para fora das empresas. Ou seja, eu tinha perdido meu trabalho. Além do mais, eu tinha uma dívida enorme tributária, que era da empresa, mas que eu fiquei responsável para. E naquela hora,
você acaba se perguntando, bom, você vou num canto e choro, certo? Tudo deu errado. As expectativas que você cria não dá para reconciliar com a realidade de repente com que você está, mas é muitas circunstâncias erradas para você chegar nessa conclusão. E você está nessa situação. E aí, o que você faz? Ou você vai num canto e chora, ou você diz, não, mas peraí, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu me lembro, eu organizei um grupo de estudo do trabalho e do Zen ao mesmo tempo, Zen e trabalho, junto com um pessoal que estava também desempregado, e nós discutíamos esse livro grande, porque muitas pessoas tinham perdido o emprego depois do 11 de setembro. E nós chegamos a algumas conclusões que foram interessantes. Um amigo meu da Bélgica, que eu encontrei aqui em Salt Lake, que era piloto, queria redirecionar a carreira, e nós falamos, bom, nós podemos começar um novo negócio. E, veja bem, eu venho de uma carreira numa empresa internacional. E nós resolvemos começar um negócio de produtos culinários belgas, ou seja, minhas raízes. E nós começamos com, sabe aqueles carrinhos de cachorro-quente nas ruas? Nós começamos com isso no inverno, em janeiro, na Main Street, aqui em Salt Lake City. Era menos 5 graus. Né? Nossa! Waffles nos pedestres aí do centro da cidade. E de erros e acertos, nós acabamos desenvolvendo esse negócio e implementando ele no Farmers Market, que é o mercado onde todo o pessoal vai. E nós estávamos aí fazendo uma coisa pesada, dura, sabe? Com pesos de comida, de preparar comida, etc. E nós estávamos servindo pessoas com o nosso amor da nossa cultura, das nossas origens, das nossas raízes. Né? Nós desenvolvemos receitas baseadas em nada, baseadas em... Depois de 3 meses de pesquisa numa cozinha, o Pierre e eu, nós chegamos à conclusão de que não era isso o gosto do waffle que nós tínhamos quando tínhamos 15 anos de idade nas cidades lá de Bruxelas e de Bruges. E aí, tirado lá do passado essa lembrança culinária, lembrar lá... Exatamente. Então, o que nós fizemos? Nós tivemos a maior alegria profissional da minha vida, que era servir o waffle para uma linha de pessoas na minha frente. Então, de uma situação de desespero total, eu passei por uma situação de me reconciliar com a minha vida de origem, né? Minha pátria, minha cultura, todas as coisas que eram importantes, de servir pessoas que adoraram isso. Nós implementamos esse produto aqui em Salt Lake City e isso foi uma nova energia que começou. Uma energia que eu não imaginava, não sabia que estava aí. Que não tinha absolutamente nada a ver com o meu plano de carreira, você pode imaginar, né? O executivo de finanças de multinacional acabando vendendo batata frita na esquina, enfim. Mas é isso. Isso era energia. É interessante que essa era a segunda pergunta que eu ia fazer, assim, né? Reinventar-se após uma falência, aplicaram os conceitos do Aikido. Não, já respondeu isso, né? Porque você comentou da sua representatividade nos Estados Unidos frente a uma empresa, né? Como se fosse uma franquia, e que de repente aconteceu um fato na qual a gente não, eu não, né? Você naquela época, e ninguém teve controle, vamos dizer, frente ao 11 de setembro, e que de repente teve que assumir uma consequência grande, né, e faliu a empresa frente a essas necessidades. E que vocês tiveram que buscar dentro de uma raiz, principalmente da onde, né, do seu país, da sua nação, algo. Como é que você traduz isso dentro dos conceitos do Aikido, essa base? Que você falou de energia, mas a gente pode traduzir isso como simplicidade, porque produzir waffles, né, na rua, num carrinho,
É uma coisa, é uma energia, como você estava falando, muito intensa, mas muito sutil, né? Vamos dizer, simples, né? E que, como você falou, começou o pessoal a adorar essa nova ideia aí de produzir isso, né? E foi um processo que, quem vai pensar, como você falou, de uma multinacional tá vendendo na rua um prato típico, né, da sua nação aí. E com orgulho e muito feliz de fazer aquilo lá. Isso foi uma coisa interessante. Ou seja, porque eu estava, eu acho, após análise é fácil de fazer, né? Durante foi uma coisa diferente, mas eu acho que eu reconheci alguma coisa porque eu estava num estado tranquilo, em mu, como nós falamos no Aikido. Você só consegue enxergar estas energias que estão em volta de você para você fazer alguma coisa, para você jogar um companheiro num iriminage, por exemplo, né? Você tem que reconhecer que existe essa possibilidade. Existe aí uma janela para você fazer aquilo lá, se você perceber qual é essa energia. E nesse caso aí, eu acho que, sabe, eu já estava treinando Aikido, obviamente, né? Porque eu comecei Aikido há 28 anos, isso foi em 2003. Eu acho que você abrir mão do que você era, né? Cair numa simplicidade, numa humildade, dizer, olha, talvez seja isso agora que eu sou chamado a fazer, é uma das características que é importante. E que se traduz diretamente na realidade do tatame. Né? Quando você recebe um jiwaza, recebe, né? Não aplica, né? Porque aplicar na realidade parece mais difícil para quem começa, mas na realidade é mais fácil do que receber. Né? O que levar o que é muito tem que estar muito harmonizado e tem que estar flexível. E a vida é isso, um gigantesco jiwaza. É importante, antes de eu fazer essa reflexão, quero falar, que eu sempre falo, todas as entrevistas. Cafeína da Terra, esse café do Marlo. Marlo, grande abraço, ele está sempre nos assistindo. Eu não faço uma entrevista sem esse café, por isso que é Café com Sensei. A gente acaba apaixonado pelo café aí nos Estados Unidos, tomou um cafezinho gostoso. Então, Cafeína da Terra, o café do Marlo e o café arábica, puxa, muito bom. Marlo, mas olha só. Eu conheço esse café, é ótimo. Grande abraço para o Marlo. Felipe, um negócio importante que você falou nas artes marciais, né? E quem é um praticante de arte marcial, seja do Aikido, né? O sensei Luiz Fernando entrou aqui na sala para nos assistir, é um mestre de karatê muito bom aqui em Joinville, um grande amigo meu, né? Faz um ótimo trabalho há anos aqui na cidade e na região. E é importante a arte marcial porque, assim, se você ficar pensando em que técnica você vai aplicar na hora, você não consegue aplicar ela, porque a mente está cheia. É o que você falou. Quando a gente esvazia o mu, o vazio, né? Você tem que ter o feeling para sentir um momento do que aquilo vai acontecer, né? Meio que uma intuição. É um negócio muito maluco. Para quem não treina arte marcial, não vai entender. É o que os mestres falam. Primeiro você tem que encher a xícara. Aí que você treina todos os conceitos, agora esvazia tudo. E deixa a energia fluir. Né? Eu acho que é isso que o Sensei Felipe falou, no momento que ele teve que, né, manter esse vazio, no momento de desespero profissional, uma falência da empresa, e manter esse vazio fez com que ele, de forma simples, honesta, humilde, mas uma ideia genial, criar algo do zero e agora fazer um novo negócio. E eu acho que, eu digo mais, eu acho que essa questão tem a ver com estar em mu, mas tem a ver com uma questão que muitas vezes o pessoal não se dá licença de ter, né? Porque eu vejo o pessoal no dojo, o pessoal que começa, eles têm todos uma ânsia de aprender qual é o pé da frente, atrás, etc., a técnica e tudo. Né? É a mesma coisa que tentar fazer uma análise de desconto de fluxo de caixa em finanças. Né? Do início, é isso que você está fazendo, você não está entendendo nada do que, para que é isso. Mas aí, no Aikido, como na vida, eu realmente acredito nisso, o que você precisa é sentir, feel,
sentir o que está acontecendo. Para a sua cabeça. Para de usar a sua cabeça. Claro, se usa ainda a sua cabeça, você não vai fazer besteira, mas... É um conceito, né? É um conceito. É o conceito de ousar sentir, de liberar o coração, abrir todas as portas por onde o que funciona e sentir isso. E é sentir. Então, é mais até do que a intuição. A intuição é uma parte do sentir. Mas sentir é sentir tudo. É sentir como que essa experiência de vender waffles no Farmers Market em Salt Lake City me faz sentir. Será que eu estou alimentado por isso? Será que eu vejo por que eu estou fazendo isso? Será que eu sinto que cada vez que eu vou lá, eu estou assim a 1000 por hora, porque eu quero fazer isso? Ou será que eu estou atravancado em algum lugar? Será que as minhas mãos estão ficando frias? Será que eu estou estressado, porque cansado, que eu não quero mais voltar lá para trabalhar? Será que é isso? Então, presta atenção. Como no tatame, presta atenção. Presta atenção no seu corpo inteiro do que está acontecendo. Porque o seu corpo te dá um feedback, né? Eu juro por Deus, eu nunca aprendi isso na minha escola de Master of Business Administration, te garanto. Agora, eu aprendi isso aonde? Aprendi isso com o Sensei Maruyama. É legal esse seu relato, porque me veio na mente quando eu entrei no Aikido. Eu treinei outras artes marciais, né? E eu vejo, assim, né, lembrando aí, comecei, acho que meus 14 anos a treinar, mas no Aikido eu entrei um pouquinho mais tarde. E quando a gente entra, é iniciante, principalmente um jovem, né, adolescente, eu era adolescente ainda quando entrei nas artes marciais, a mente está muito cheia. Isso que você comentou agora de, né, deixar fluir, de sentir energia, é difícil um jovem entrar com essa mentalidade. Por quê? Porque às vezes já quer entrar, pô, eu quero aprender técnica, eu quero aprender a derrubar, eu quero aprender um soco rápido, eu quero aprender... Enfim, a mente já traçou um planejamento que ele quer alcançar, mas isso que você falou é uma coisa que ele só vai entender lá na frente. E por isso que muitos mestres falam assim, ó, só pega o seu dogue e venha treinar. Ah, mas só pega o seu dogue e venha treinar. Mas eu faço o quê? De que forma? Pergunto isso, respondo. Só pega o seu dogue e venha treinar. Então, para aqueles que estão começando, né, CC Felipe, assim, você falando assim, pô, minha cabeça me remeteu quando eu entrei nas artes marciais, cheio, vi os filmes, né? Quem é das antigas lembra do desenho do Ryu, do Ken, do Karatê lá, Street Fighter. Eu vi aquele desenho e ficava maluco, quero aprender, né, Karatê, queria aprender um monte de coisa, e chegava com a xícara cheia. É bem isso. Mas não é, a vida não é, sabe, aprender, encher a xícara, encher o cérebro, encher todo o corpo, etc, aprende todas as técnicas. E depois você aprende a desaprender. E eu acho, na minha idade agora, eu acho que eu desaprendi tudo, ou quase. Não, tudo não seria muito, seria muito exagerado, não cheguei nesse nível de sabedoria ainda, mas eu acho que é importante desaprender. Né? Quando eu comecei esse novo trabalho agora nessa empresa, é uma empresa importante. Eu andei trabalhando em empresas minhas ou de outras pessoas, mas que eram pequenas. Essa daqui já é 150 milhões de dólares de receitas. E eu entrei lá como controller em outubro do ano passado. E eu falei, bom, como que eu começo isso? Aonde eu começo? E realmente foi um esforço de dizer, olha, eu não sei de nada. Eu vou começar com a cabeça completamente vazia. E aos poucos, é claro, né, você é contratado nessa idade minha é porque tem problemas na empresa, né, que tem que ser solucionados. Você não entra assim, fica tudo automatizado, o pessoal te ajuda e você... Não, você tem que figure it out. Você tem que inventar o que precisa fazer. Isso só ouvindo e não impondo. Né? Interessante, porque ao mesmo tempo que eu fiz isso, eu estava estudando coach, né? Que eu sei que você gosta muito e fez também, coach profissional.
E isso me ajudou também em simplesmente chegar, olha, eu fui contratado aqui, mas eu não sei nada, sabe? Sei, claro, eu sei, por isso que eu fui contratado, mas eu não sei nada da sua realidade. Me explica o que funciona, me explica o que não funciona. E logo, logo, sabe, as coisas se organizam, porque você usa as energias que estão aí. Perfeito. É isso aí. Olha, pessoal, tá muito boa essa entrevista. Para aqueles que estão ouvindo, eu tenho uma pergunta sem ser André, já vou repassar aqui. Mas Oi, isso aqui é André. uma coisa. O Andrezão daí, André Gomes. Isso é muito interessante que o Sensei Felipe falou, eu já comentei no bate-papo passado, no sábado. Todos os meus trabalhos sociais que eu realizei e ainda continuo realizando, seja na polícia, na educação, na saúde, todos eles eu falei assim, ó, eu não conheço a realidade de vocês. Me dizem o que vocês acontecem, o que acomete, quais são os seus medos, quais são as suas dúvidas, o que vocês veem. E depois daquilo, fica claro. Muitas coisas, não estou dizendo que tudo, mas muitas coisas ficam claras. E é preciso sentir essa energia. Porque naquele ambiente, eu estou chegando agora. Tem muita gente que tem uma experiência enorme, já está 5, 10 anos ali, muito mais. Então, sentir essa energia não é impor o que eu quero. E é por isso que as pessoas às vezes não entendem o Aikido. Por que às vezes o Aikido já não entra com um atemi ou com um golpe? Ele busca redirecionar a energia, que é o princípio de Tenkan. Nós temos o princípio de Irimi, que é eu entrar no centro, e o princípio de Tenkan, que é absorver e redirecionar. Então, muitas das vezes vê alguns vídeos de Aikido e fala, porque isso na vida real... Ele não entendeu que o Aikido tem uma vibe muito longa, assim, muito grande, e que nem tudo é funcionabilidade. A gente treina algumas coisas para desenvolver feeling e sensibilidade para as coisas reais da vida, e não somente uma definição de técnica. Quem ganha e quem perde. Então isso é muito legal que o Sensei Felipe estava comentando, né, de sentir isso, né, que o coach também fala bastante sobre isso daí. Sensei, vou passar a pergunta do André, ele pergunta assim, ó, a partir de que momento, ao longo dos anos de treinamento, o Sensei Felipe sentiu que estava entendendo essa energia do Aikido? Em que momento da sua época de treinamento de vida, assim, que você começou a sentir essa energia, desenvolver essa percepção? Em que momento ficou mais claro para você? Ô, André, que pergunta mais difícil. Não, eu acho o seguinte, não é... Para mim, pelo menos, sabe? Eu só posso falar de mim, da minha experiência e tudo, e ela é limitada. Mas eu não tive um momento de dizer, é isso, sabe? Agora, iluminação, entendo tudo, certo? Não é isso. Você vai, pingo por pingo, percebendo isto e incorporando no seu mind, né? no seu espírito, no seu coração e no seu corpo, esses aspectos. E aos poucos, o mosaico vai se formando. E você consegue expressar ou entender a realidade que está sendo apresentada para você através dessa perspectiva. Foi assim para mim. Então, eu continuo aprendendo. Não é que eu sei tudo sobre isso. Na verdade, eu recentemente, sabe, eu estou tentando trabalhar mais essa questão do Ki, porque eu acho que em Aikido muitas pessoas praticam com Ki, Aikido, né? Mas não ousam muito falar sobre isso. Né? E eu acho que é tão importante que vale a pena tentar falar sobre isso, vale a pena tentar entender como que isso daí funciona. De novo, entender não é entender de cabeça, mas é entender com o sentimento mais do que o aspecto intelectual disso daí. Então, eu não tenho um momento. Eu acho que, ao mesmo tempo, eu diria para você que a primeira aula que eu observei do Sensei Maruyama, eu não estava no tatame. Eu entendi tudo. Quando ele me pegou e pediu para levantar ele e dizer, olha, agora ficou fácil, e depois ele jogou aqui para baixo, eu volta de novo, me pega, eu não consegui. Eu acho que aí eu entendi tudo.
foi o flash. Muito obrigado, Sensei Maruyama, porque isso realmente me marcou. Naquela altura do campeonato, sem saber, eu tinha entendido tudo que era para ter entendido. Ó, interessante, hein? Energia é uma coisa não palpável, como a eletricidade, né? A gente só consegue ver quando acende uma lâmpada, mas fora isso daí a gente não vê. Mas ela está ali a todo instante. O que energia está em tudo o que é vivo. Mas nós não conseguimos ver, não conseguimos, a princípio, né, tocar nessa energia, o que a acupuntura fala, né, os meridianos, o fluir dessa energia, as pessoas dissecam o corpo humano querendo achar os meridianos, quais os canais que fluem essa energia, eu não acho. Mas ela está ali, ela funciona. Os orientais criaram uma medicina que ela realmente está ali. E até hoje muitos estudiosos tentam compreender na prática e é difícil. Mas é muito interessante. Sensei Felipe, deixa eu perguntar para você. Esse entendimento dessa energia, seja no meio de tatame, tá? Ou no ambiente profissional, ela tem, não sei se seria a melhor forma de dizer, característica, mas ela teria um entendimento diferenciado, além dos ambientes que a gente se encontra, né? Por exemplo, o ambiente de tatame, o ambiente, às vezes, familiar e o ambiente organizacional, está correlacionado também com o momento de vida. Eu consigo perceber uma diferença dessa energia no meu ambiente profissional, eu com 21, com 60 anos? Você acredita nisso? Porque quando você entrou no Aikido, você tinha uma percepção de energia. Eu não tinha nem conceito de energia naquela época. Não, mas quando você teve o contato com o Sensei Moriyama, ele deve ter falado alguma coisa de energia, dentro das, vamos dizer, limitações de conhecimentos, de vivência. Faz sentido que essa percepção e o desenvolvimento dessa energia está correlacionado diretamente também com a vivência e o tempo do momento de vida que eu estou e o ambiente que eu estou, porque assim, como você passou, eu conheço um pouquinho da sua vida profissional, você passou de diversas áreas, desde vender waffles até uma empresa que perfura, né, solo no mundo todo, você trabalhou, e enfim, hoje está numa empresa que trabalha a questão da defesa nos Estados Unidos, enfim. Mas com certeza nesses diversos momentos de vida, você percebeu energia, e é uma pergunta, não quero afirmar isso, mas eu acredito que deve ter uma diferença, que não envolva somente o ambiente físico, como assim, empresa, família, mas também o estado da pessoa, o momento de vida de que ela estava passando. Por exemplo, o momento de vida, uma pessoa que é casada, uma pessoa que é solteira, uma percepção de universo. Esse que era diferenciado, como que você percebia isso dentro da sua evolução? De novo, o que está em todo lugar, né? Você falou o que está apenas nas coisas vivas, mas para mim, hoje eu diria para você que o que está em todas as coisas, mortas, vivas. Por isso que se você pegar uma pedra, porque a pedra que é vazio na realidade, aparece como pedra. É porque tem energia. Essa energia faz parte desse ki. O que é melhor até usar aqui, eu acho, do que energia, porque energia, você lembra a força, a energia, vapor, todas essas coisas. Eu acho que é muito mais do que isso. É abrangente, o universo todo é permeado dessa energia. Então, o que acontece? Você tem 21 anos, você tem energia. A energia está lá. Você, aliás, tem muita energia, provavelmente fisicamente, muito maior do que eu com 65 anos. Mas, na realidade, talvez você tenha menos energia. Porque com 21 anos, você não é relaxado o suficiente para perceber onde ela está. Então, em termos de vida profissional, eu acho que, por exemplo, você mencionou um pouquinho a minha história na DOSEC, que foi um pouco por acaso que eu acabei sendo contratado por essa empresa, que é uma empresa que
fazia, né, porque acabou sendo fechado, fazia perfuração para pesquisa científica no mundo inteiro. Então, só de participar dessa empresa, para mim, era uma coisa fantástica. Sabe, quando você se encontra numa plataforma no mar, ao largo do norte do Yucatán, e tua empresa está perfurando lá aquele cratero, né, fala isso, causado pelo meteorito que caiu lá e que dizimou os dinossauros, e você participa dessa pesquisa da mente humana, você não pode parar e ficar indiferente. Você para e pensa, puxa vida. Como é impressionante isso daí, né? Essa empresa também foi chamada, sabe, a desenvolver um sistema de perfuração para furar no Polo Sul. A calota de gelo do Polo Sul, né? 3.000 metros de altitude, e foi um sistema completo. Eu era o project manager desse projeto. E depois, sabe, colocamos esse sistema de perfuração lá no Polo Sul, em McMurdo. Bom, como que eu interpreto isto? Sabe, olha, é muita energia fluindo nesses projetos, sabe? São dezenas de anos de preparação para que esses projetos nasçam, e de repente você pensa que está competindo, na realidade é só a sua empresa que respondeu ao RFQ, a resposta, só você que respondeu, é muita energia, né? Então, se você para e pensa, puxa vida, como que eu chego a fazer uma coisa dessa antes de estar nessa empresa? É impossível imaginar como que você chega lá. Mas, de repente, a coisa foi sendo oferecida para mim. Claro, tem muito trabalho, claro, tem muita dedicação, claro, tem sorte, tem whatever. Mas tem que reconhecer que existem essas energias e apreciar que essas energias existem. Agora, se você sentir a energia ou não, ela continua existindo em volta de você. Certo? Continua existindo. Porque sem essa energia, o mundo não existiria. E Perfeito. Nós estamos apenas brincando com essa energia para a gente brincando. Não é pejorativo. Mas brincando, sabe? Titilando essa energia para nós aproximarmos mais do entendimento de uma coisa muito maior que permeia todos nós. Faz sentido? Sim. É importante, aos poucos, a gente esmiuçando, né, desconstruindo o conceito para reconstruir, para que os amigos que estejam assistindo, né, não só os que treinam bastante tempo, mas às vezes quem está iniciando, consigam compreender a amplitude das suas palavras aí. E é muito legal isso, né, porque a gente falou, poxa, não sabia que dava para chegar nessa linha de raciocínio, nessa forma de pensar. Deixa eu aproveitar, Felipe, aqui tem uma pergunta do Sensei Maruyama para você. Ele pergunta assim, ó, Felipe, como que você sente os americanos na tentativa de entender e praticar os conceitos da cultura oriental? Como é que você vê isso, né? Essa percepção, né, deles entender essa filosofia, esses conceitos, às vezes, né, de tirar força, de energia, de redirecionar a energia, de entrar no centro, enfim. É muito amplo, né, a questão da cultura oriental. Mas como é que, o Sensei pergunta, né, como é que você sente essa tentativa deles de buscar compreender e praticar este conceito? Eu acho que, de uma forma geral, os americanos têm é uma cultura nova, né? É um país novo, né? Mesmo comparado com o Brasil, comparado com o Japão, comparado com a Europa, é um país que tem raízes muito profundas. Então, eles tendem em reinventar, em apropriar-se tradições muito antigas que beneficia eles por uma razão qualquer.
Então, eu sinto que tem toda essa linha de gente que se apropria esses conhecimentos, que reinterpretam e daí, inclusive no Aikido, se afastam muito do que é a linha original, porque finalmente no Aikido é uma linhagem, né? Você vai, sabe, de eu repassando algum conhecimento, não sou eu repassando conhecimento, é o Sensei Maruyama através de mim, e o Sensei Maruyama foi o Kitahira Sensei, etc, etc. Aí vai a linha até o Sensei. Ou seja, eu acho que, do outro lado, tem pessoas nos Estados Unidos que é extremamente séria e que eu acho que entendem muito, muito seriamente esses aspectos, reconhecem, são extremamente gratos, reconhecem os conceitos de linhagem e de repassar conhecimentos, e tem um pouco de tudo, né? Esse é o mundo do Aikido nos Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, em Salt Lake, eu falei, tem Aikido aí, o sensei tinha me dado o privilégio de passar meu primeiro Dan antes de viajar, e aí eu falei, bom, agora não dá para parar. Aliás, era claro que eu nunca vou parar. E eu cheguei aqui e, puxa vida, tinha um dojo que eu reconheci, eu fui lá e não me consegui me apegar. Eu não entendi o que eles estavam fazendo. Mas Se identificar. Eu não consegui me identificar. E, aos poucos, eu comecei a encontrar pessoas que estavam mais interessantes, etc, etc. E foi uma grande perda que eu tive quando eu me mudei do Brasil para os Estados Unidos, porque eu perdi esse contato direto, diário, com o Sensei Maruyama. Ou seja, tem gente que reinventa as coisas e fica meio estranho. Ou seja, tem que procurar a sua turma. Ai, legal. É uma percepção, né? Às vezes, de estar ligado, de estar aprendendo direto na fonte com o sensei e a gente acabar se mudando, né? Eu sinto um pouco essa dificuldade, por mais que seja no Brasil, mas 500 quilômetros do Sensei Maruyama. Então, quando eu preciso treinar, eu tenho que me deslocar 500 e poucos quilômetros até São Paulo para treinar com ele. Então, assim, quem está longe sente um pouco mais de dificuldade. Por mais que a gente está aqui na cultura do Brasil, né? Você está aí com os americanos, mas é uma dificuldade. Às vezes as pessoas estão no lado do seu mestre e não valorizam, hein? Fica esperto aí. Exatamente. Fica esperto. Esse é o recado. Olha, Felipe, a gente já está perto do final. Geralmente, assim, a gente tem alguns minutos ainda. Eu já agradeço todo o pessoal que está fazendo as perguntas, está interagindo, porque quando aparece aqui, 28 segundos para encerrar. Então eu vou dizer, Felipe, manda um abraço para todo mundo e tal. E eu já vou dizer antecipadamente, eu quero agradecer a participação de todos. Continue, todo sábado a gente está fazendo uma entrevista relacionada, né, ao Aikido, às artes marciais, com ações e atividades, buscando desenvolvimento humano, enfim, relacionando essa energia construtora e harmoniosa que é o Aikido. Então vamos lá, eu tenho mais uma pergunta aqui do Sensei, não do Sensei Maruyama, mas do Benivaldo, desculpa. E aí ele pergunta assim, Felipe, como é que você percebeu que os desafios do Aikido refletiam na vida profissional? Ele pergunta, como é que você percebeu isso, que os desafios do Aikido refletiam na sua vida profissional? Olha, levou um tempo, como eu estava explicando, né? Levou um tempo. Eu acho que você vai passando por dificuldade, porque quando você, por exemplo, começa uma nova carreira, uma nova empresa, e as coisas estão indo bem e tal, e perfeito. Você pensa que é isso que vai acontecer até o final da sua vida. Na realidade, atrás da curva, tem um acidente. Ou tem alguma coisa que não está funcionando mais. E é isso mesmo. E isso para mim, aos poucos eu entendi que como que se treina para esse tipo de coisas, como que se treina a flexibilidade mental, emocional para enfrentar essa constante reinvenção que você tem que fazer. É o Aikido. É o Jiu-Waza. Não tem outro jeito. Quando o Sensei Maruyama, nós testando, né, vai até o limite e além dos limites da pessoa no Jiu-Waza, por que isso é importante? Porque a vida vai sempre além dos limites com você. Vai te testar até não acabar mais. Então, muito obrigado. Porque é isso aí.
E muitos nessa pandemia estão sentindo falta de um Dilvazar. Para quem não conhece, Dilvazar técnicas livres, na qual o aluno vai fazendo alguns ataques, né? E o sensei vai redirecionando, aplicando algumas técnicas, mas longe de ser uma ideia de competição. É uma ideia de uma experiência na qual o aluno, como o sensei Felipe falou no início, é mais difícil para quem recebe do que quem aplica a técnica, porque você buscar se conectar com a defesa e fazer a melhor queda possível sem se machucar, é difícil. Envolve uma percepção, um feeling, uma conexão da energia entre o Kei Nage profunda. Né? E é claro que o sensei, ele busca fazer essa conexão e dependendo de cada aluno, o Dilvazar é diferente. Então não se compare, porque o meu Dilvazar for mais fraco, outro for mais forte, esqueça isso. Cada um leva o Dilvazar que merece. Certo, sensei Felipe? Exatamente. E não é a vida, Dilvazar. Olha só, você cai e se levanta, cai e se levanta, cai e se levanta. Não tem Dilvazar onde você cai e fica no chão. Seria muito estranho. Não é o sistema operacional com o qual isso funciona. Né? A vida tem que ser a mesma coisa. Se você ficar no chão, não dá. Você morre. Alguns estão fazendo isso instintivamente nesse momento de pandemia. Pois é. Estão caindo, seja no seu emprego, infelizmente, às vezes ficando doente, né, por ter adquirido aí, pego o vírus, e tendo que se reinventar, tendo que se reerguer. Caia 7 e levante 8 vezes. Esse é um conceito, né, da cultura oriental que fala sobre isso. Na diversidade a gente está se levantando. As artes marciais falam muito disso daí. Ó, tá muito legal essa conversa aí. Nós já estamos aos 19h58 aqui no nosso horário do Brasil. E eu quero aproveitar para a gente não terminar na correria, sensei Felipe fazer um fechamento, né? Porque a gente já está no final, se eu às vezes lançar uma outra pergunta, vai cortar no meio do caminho. Mas quem sabe no futuro a gente faça uma nova bate-papo aqui e para conversar, né, com o sensei Felipe aí, que está lá nos Estados Unidos, em Salt Lake, um lugar lindo, maravilhoso, hein? Quem um dia puder visitar e treinar com o sensei Felipe, poxa, liga para ele, manda uma mensagem lá. Enfim, sensei Felipe, para nós fazer um fechamento, como é que você percebe o Aikido? Ele acaba sendo uma ferramenta importante no meio corporativo, no meio profissional, já que a gente está falando sobre profissão, carreira. Então faça um fechamento para a gente e fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que ele é importante na carreira, ele é importante na vida, ele é importante como lição de vida. E na carreira é interessante porque você começa, pelo menos eu comecei a minha carreira com o intuito de ganhar posições maior destaque, de ganhar mais dinheiro, etc, etc. Né? Era isso, na verdade, um plano simples. Mas, na realidade, a vida é diferente. Você acaba tendo, às vezes, uma posição menor, mas você está mais satisfeito. Você acaba tendo uma vida confortável, mas você não está ganhando $1 milhão, né, por ano. Ou seja, mas você vive uma vida. Eu tenho vários amigos que estão ganhando mais, que ganhavam mais de $1 milhão por ano. Eles todos morreram. Eu estou aqui. Ainda firme. Ou seja, eu não brinco. Eu levo isso muito seriamente. Pensa nisto. Pensa nisto. Olha, a mensagem do sensei Felipe, né, a todos aí que às vezes a pessoa na correria quer ganhar muito dinheiro, né, para fazer muitos projetos e, como dizia o mestre Dalai Lama, perde a saúde tentando ganhar tantas coisas aí. Então fica legal aí esse ensinamento que o sensei Felipe traz. Sensei Felipe, por favor, eu já agradeci a todos que participaram, peço para o senhor fazer o fechamento para a gente, agradecer de coração todos que estavam juntos, sensei Mariama, sensei André, sensei Alejandro da Argentina estava junto conosco, né, e muitos outros amigos aí. Sensei, por favor, faça o fechamento para nós dessa nossa entrevista. Olha, muito obrigado. Eu acho que essas entrevistas são maravilhosas porque você acaba tendo que processar também um monte de coisas que você simplesmente não para e não processa, né? Então, isso não é Aikido, mas é Aikido porque te ajuda a entender melhor. Eu te agradeço bastante
por organizar isso daí. De novo, agradecimento a todos aqueles que tiveram a ideia de assistir a isto um sábado à noite. E eu estou muito feliz de estar participando da família Maruyama.